Ai, ai, são 3 da tarde aqui neste sol maravilhoso. Coisa rara aqui na Inglaterra. Ai, vais falar do quê? Do seguir o teu sonho. O seguir o sonho é uma coisa muito gira, faz todo o sentido. Toda a gente devia seguir o seu sonho. Mas pouca gente consegue. Porque é preciso mais que um sonho para o poder seguir. É preciso um plano, uma direção, uma intenção, uma estratégia, um método. Há muito por trás do sonho, sem ser só aquela ideia romântica de seguir o sonho. Isso dá trabalho, dá muito, muito trabalho, dá desespero, dá medo, mas é muito bom seguir o sonho. Seguir o sonho precisa de muito trabalho, precisa de uma estratégia, precisa de um plano, de uma intenção, porque se não é só um sonho, é um gostava de. E é importante transformar esse gostava numa realidade. E essa realidade acontece quando tem um plano, quando tu dás uns passos determinados para lá chegar. Mas é muito bom quando consegues, quando dás por ti e te apercebes, eu estou a viver o meu sonho. É uma sensação maravilhosa, é muito, muito bom. Mas tem esse trabalho todo por trás que é preciso ser feito e que às vezes. Ui, agora ficou sol demais. E que às vezes desmoraliza. A mudança de carreira não ocorre de um dia para o outro. Porque tu precisas ter uma estabilidade financeira. Tens contas para pagar, tens se calhar uma pensão para pagar para os miúdos, tens uma casa alugada, tens a prestação do carro, tens contas, tens a vida, não é? E então não é uma coisa que tu não largas o teu trabalho hoje e não começas uma coisa amanhã, não é? Tu não passas daquele ritmo do acordas de manhã e em casa pouco te demoras, vestes algo, mal te lavas e não comes e sais correndo por essas ruas fora para passar 8 horas do dia no escritório, não é? Isto fez lembrar os pesticidas, que isto é deles, estava a falar nisto e veio uma música deles à cabeça. E isso não acontece de um dia para o outro. A não ser que tu não tenhas poupanças, tenhas uma base de dinheiro que te permita se calhar ficar um ano sem trabalhar. Aí sim, o que é que estás a fazer nesse trabalho? Já devias ter saído. Não é? Mas para a gente que precisa de estabilidade financeira, eu não larguei o meu trabalho de um dia para o outro. Eu fui por acaso foi de um dia para o outro, porque, como já contei, fui despedido. Mas eu fui durante quase 2 anos ou 3 construindo a minha carreira na fotografia. Isso é muito melhor porquê? Porque eu tenho uma rede de segurança. Se a fotografia não der certo, eu ainda tenho lá outro trabalho, ainda tenho as contas pagas, não é? Não estou. É mais complicado estar numa situação em que não pode falhar, porque é uma pressão muito maior. E a gente quer fazer essa transição de uma forma mais natural, mais gradual, que, sem essa pressão, sem esse stress. Porque quando sentes essa pressão, depois vão haver problemas em casa, vais sentir que se calhar não vais conseguir provir, estás muito preocupado com o trabalho, estás chateado, a tua mulher se calhar nota, os teus filhos notam. Hum, não há, não há necessidade de passar por isso. A primeira coisa que eu fiz foi um planeamento financeiro. Peguei nas minhas despesas e isto preciso de ter, isto posso ter e isto gostaria de ter. Para entender qual seria o mínimo necessário para me poder atirar de cabeça para a fotografia. Eu já sabia que quando chegar a esse limite, quando estiver assim 2, 3, 4 meses a fazer esse mínimo, posso-me então pensar seriamente em ser fotógrafo a tempo inteiro. E foi isso que aconteceu. E depois, depois de ter o meu sonho, vamos então criar esse plano. Que foi o quê? Ok, eu preciso ter isto por mês. Quantos ensaios fotográficos é que eu preciso de fazer? Vamos dizer isto assim, olha, eu preciso de fazer 100 por mês. Se conseguir vender cada ensaio a 20, eu preciso fazer 5 ensaios.
5 ensaios é, vamos dizer, um ensaio por semana. Ou um ensaio um pouquinho por semana. Parece-me fazível. Então, como é que eu vou começar a encontrar clientes? Fiz uma sessão de portfólio em que ofereci um ensaio. Com essas fotos comecei a anunciar. Vieram pessoas perguntar, vieram falar comigo. E eu comecei a fazer esses ensaios. E comecei a ver, pera lá. Afinal, eu preciso de mais 5 ensaios, porque eu esqueci-me de contar que todos os meses gasto 30 em tráfego pago. Então já não são 5 que eu preciso fazer, já são 7. E pronto, e a gente foi ajustando esse plano, foi ajustando esse planejamento financeiro, até ter a segurança de sim, vamos mudar. E é por isso que eu acho que muita gente falha, porque se atiram de cabeça. O seguir o teu sonho é uma coisa maravilhosa, que eu acho que toda a gente deve fazer. Mas como tudo na vida, um sonho sem um plano é um gostaria de, não é? É um sonho. A gente precisa de um plano para tornar esse sonho realidade, senão não chega lá. E é sobre isso. E agora aquela conversa do youtuber. Será que isto está a fazer sentido para ti? Se faz, deixa um like e segue-nos. E diz-me, já mudaste de carreira? Estás a pensar em mudar de carreira? Eu estou super curioso em saber.